4-0 para o Flamengo, atuação convincente e o rubro-negro mostrou que o Campeonato Brasileiro está aberto. O Palmeiras não vai ter vida fácil porque o Flamengo vence e convence. Meus amigos, acabou agora há pouco, o Flamengo goleou a Chapecoense fora de casa. Quem viu meu vídeo mais cedo sabia que a minha expectativa não era tão grande para o jogo por se tratar de uma situação atípica na temporada do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo não tinha 5 jogadores, 5 desfalques, campo sintético, jogo no Sul, Flamengo mais de 50 dias parado, sem competições oficiais por conta da Copa do Mundo, mas o que nós vimos foi um Flamengo completamente maduro em campo. Se fosse outros tempos, o Flamengo tinha se complicado no jogo. Independente da Chapecoense ser um time bem frágil, é um time que deve ser rebaixado no campeonato, o Flamengo mostrou muita maturidade, cadenciou o jogo o tempo todo, não sofreu grandes riscos, o Flamengo conseguiu vencer por 4-0, 2 gols do Pedro. Pedro agora é o artilheiro isolado do campeonato. O Flamengo tem o melhor ataque. Então, assim, é o Flamengo mais pronto do que nunca para retomar essa liderança do Campeonato Brasileiro, que cedo ou tarde vai ser do mais querido novamente. Galera, antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir a ajuda de vocês. Se vocês gostam do meu tipo de conteúdo, deem like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, seu papo boleiro. Todo dia eu falo de futebol aqui com vocês. Todo dia tem vídeo falando de Flamengo. Mas vamos falar da partida porque o que acontece? A Chapecoense até tentou, nos primeiros 10 minutos, fazer um certo equilíbrio. O Flamengo estava devagar, um jogo bem diferente, repito, muito frio, muita chuva lá na Arena Condá, campo sintético, o Flamengo com um time, digamos que enferrujado, retornando ao dinamismo de uma partida oficial. E a Chapecoense até tentou alguma coisa no começo. Depois disso, ficou claro e evidente que o Flamengo teria a bola e que era questão de tempo do Flamengo fazer gol. Dito e feito, o Pedro, que eu nem vou entrar no mérito se ele deveria estar na Copa do Mundo ou não, mas claramente faltava esse tipo de jogador na seleção brasileira, ele domina a bola no peito, ele passa no meio de 2, 3 e ele faz um gol. E esse é o Pedro desde que ele chegou ao Flamengo. O Pedro cansou de fazer gol assim, driblando os jogadores, é de letra, é elástico, é passando no meio de 2, é ovinho, é dando cavadinha no goleiro, é gol de bico, gol de cabeça, gol de joelho, gol de peito, gol de tudo. Pedro é esse cara, ele mostrou mais uma vez hoje. A atuação do time muito madura, repito, o Flamengo não se expôs. O Flamengo fez uma leitura do jogo bem interessante. É um campo difícil, uma condição climática diferente. Vamos ter a bola e a gente que vai ditar o ritmo do jogo. Hora que o Flamengo quis acelerar, fazia gol. Hora que desacelerava, a Chapecoense não tinha forças para correr atrás, porque eles estavam bem mais cansados sem a bola. Então o Flamengo conseguiu de fato ainda fazer um segundo gol. Foi um gol contra, mostrando a enorme fragilidade que é a Chapecoense. Infelizmente é um time com uma limitação financeira grande, jogadores muito abaixo da média. A Chapecoense deve ser rebaixada, é o lanterna. Então esse gol contra aí só concretizou essa minha fala. E no segundo tempo, foi aquilo que eu falei. A Chapecoense já estava entregue, o jogo já estava resolvido, todo mundo tinha essa sensação. A dúvida era de quanto o Flamengo iria vencer. Aí o terceiro gol ele tem aquela obra-prima do Lohan, porque mais pra frente eu vou falar melhor do Lohan, mas ele entra como substituto do Gonzalo Plata ainda no primeiro tempo, que se machuca. E o Lohan com muita vontade, muita disposição, ele finaliza de canhota, acerta um chutaço ali. O Leonardo Jardim apostou bem no Lohan, foi a primeira troca no jogo. E o Lohan ele entra e consegue fazer um gol, isso é muito bacana. A gente tá falando de um jogador de 19 anos, então não tem caso perdido aqui. Um jogador com um enorme futuro pela frente, para se desenvolver até mesmo no Flamengo. E depois disso, na reta final do jogo, um chute do Samuelino que o Pedro ele intervém de cabeça, mata o goleiro da Chapecoense. O Pedro que fez 2 gols hoje, já tem 12 no campeonato, acabou de passar o Kevin Viveiros do Atlético Paranaense que tinha 11. O Pedro é o artilheiro isolado. E se você junta A mais B, você vê. O Flamengo tem o melhor ataque, tem o artilheiro. O Flamengo não perde jogo, meu amigo, não perde. O Flamengo a tendência é que agora empale e pegue uma sequência bacana de vitórias. Por exemplo, o próximo adversário é o São Paulo. O Flamengo vai jogar no Maracanã. São Paulo que tomou a virada do Atlético Paranaense em casa, transfer ban, crise financeira. Não quer dizer que o jogo já tá ganho, mas é o Flamengo mais favorito do que nunca. E o Flamengo com um jogo a menos e com um confronto direto com o Palmeiras, esse campeonato tá aberto sim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar aqui os jogadores que entraram em campo hoje, com um foco maior nos titulares, obviamente. Começando pelo Agustin Rossi, eu achei uma atuação bem sóbria, bem madura dele. Assim, dentro do que ele foi exigido, ele entregou boas defesas, não comprometeu, uma atuação boa, bem nota 7, nota 8. Então, por se tratar de um jogo, como eu falei, gramado estético, chuva, a gente pode dar uma nota 8 pro Rossi. O Emerson Royal, ele aos poucos tem calado o torcedor rubro-negro, que é muito crítico a ele. Por quê? O Emerson Royal, desde que ele chegou no Flamengo, ele não caiu nas graças da torcida. Ele já havia sido muito criticado no Tottenham, muito criticado no Milan, na seleção brasileira não foi bem. Então, assim, é um jogador que o torcedor tinha desconfiança. Mas conhecendo os jogadores que
tem vida longa no Flamengo, já era de se imaginar que o Emerson Royal precisava de um período de adaptação. A gente tinha como exemplo aqui mesmo o Wesley, que ficou 2 temporadas no Flamengo, que a torcida não aguentava mais. Nós tínhamos o Eric Pulgar, que ficou uns 2 anos aí no banco do Flamengo, até de fato virar um titular absoluto. Então, são jogadores que precisam de mais tempo para se adaptar. Não tô falando que o Emerson Royal vai ser o titular, mas as atuações dele melhoraram nitidamente. Muito participativo, pisando na área, sendo uma válvula de escape no lado direito, correndo bastante. Então, gostei muito dele. Na zaga, eu costumo dizer que essa é a composição favorita pra mim. É o Vitão e o Léo Pereira. Por quê? O Vitão é um zagueiro leve, um zagueiro mais jovem, um zagueiro muito promissor, não compromete, tecnicamente muito bom com a bola. E o Léo Pereira dispensa apresentações, né? É só um zagueiro nível seleção brasileira numa Copa do Mundo. E canhoto ainda. Perdão, Alexandre não. O Ayrton Lucas, ele tem suas limitações, todo mundo sabe disso. Ele é um jogador que carece de um refino técnico, uma qualidadezinha melhor, mas ele compensa com muita entrega. Então, é um jogador que vai correr mais, que vai se expor mais, vai tentar recompor melhor, mas tem esses deslizes que por vezes o Ayrton Lucas acaba irritando o torcedor. Mas hoje fez uma atuação bacana, não comprometeu, então passou batido. O Eric Pulgar com o Jorginho, assim, a dupla sensacional de volantes. O Eric Pulgar o tempo todo desafogando a pressão. Quando a Chapecoense vinha marcar, o Pulgar vinha invertir a bola. Aqui e lá, aqui e lá. E o Jorginho fazendo aquele trabalho mais curto, né? De aproximação, de tabela, pegando a bola no pé do zagueiro e levando até o setor ofensivo com muita qualidade. O Samuelino jogando fora de posição, jogando como meia, foi testado ali. Fez uma partida modesta, mediana. Não apareceram grandes chances para ele, mas é um jogador que não foge de bola, busca sempre a triangulação, assistência, o passe. Acabou servindo ao Pedro, né? Foi uma assistência pro Samuelino, mais uma. É o garçom do Flamengo no ano. Então é um jogador muito participativo, sempre presente no ataque. O Flamengo tá atacando, você vai ter certeza que o Samuelino tá ali. Então gostei muito do Samuelino hoje, apesar de não ter sido uma grande partida inspirada dele. Na frente, assim, é até chato falar do Plata, porque se machucou com meia hora de jogo, não dá nem pra avaliar direito. Mas o Lohan que entra no lugar dele, o garoto assim mostrando vontade, recompondo. Se no começo da carreira do Lohan a gente falava que ele era um jogador que não recompor, que sem a bola ele não era tão bom taticamente, agora era diferente. Ele marcando o Bruno Pacheco, que é o lateral esquerdo da Chapecoense, ele dividindo bola o tempo todo com o lateral, até mesmo pedindo pro Bandeira, ó, é lateral pra gente, não sei o que e tudo. Ele que tava ali nas jogadas. E quando foi exigido no ataque, fez o gol, um chutaço de canhota, um chute bonito, talento, nunca foi problema pro Lohan. Não à toa, os maiores clubes do planeta estavam acompanhando ele de perto nas categorias de base. Essa ida para a Itália, jogar um time pequeno que foi rebaixado, ser reserva lá, com certeza deu uma maturidade para ele, porque ele não quer jogar em time pequeno, ele quer estar no Flamengo, quer fazer história aqui. É um garoto de 19 anos, então passando um ótimo recado aí pro Leonardo Jardim, pra torcida, que dá para contar com ele, que nessa metade final da temporada o Lohan pode ser um jogador útil. Não tô falando que é craque, que vai ser titular, mas ali numa alternativa ao Arrascaeta, ao Carrascal, ao Samuelino, até mesmo ao Thiago Almada, que pode estar chegando. Olhar pro banco de reservas e falar, pô, tem um menino ali de 19, 20 anos que, pô, bom de bola, um canhotinho, habilidoso, faz a diferença. Então é importante ter o Lohan. A história do Flamengo nos mostra que garotos do Ninho fazem a diferença. Então ter um talento bruto desses não faz mal algum no time. E o Pedro é só o Pedro, né? O melhor centroavante brasileiro da América do Sul. Jogador que tem a capacidade de dominar no peito uma bola difícil, driblar 2, 3 e fazer um golaço. É isso. Pedro é isso. Faz gol de cabeça, gol de peito, gol de ombro, gol de direita, de esquerda, de pênalti, de carrinho. O Pedro faz gol de tudo quanto é jeito. Ele é o centroavante mais. O melhor finalizador que eu já vi no Flamengo, com sobras, tá? E eu já vi Gabigol, já vi Adriano Imperador, mas assim, o Pedro é sacanagem. E mais uma vez aproveitando hoje as oportunidades, fez 2 gols, enfim, Pedro alavancando seus números no campeonato, são 12 gols, o Flamengo tem o melhor ataque, então como eu disse lá no começo do vídeo, se você faz muito gol, se você tem o artilheiro do campeonato, a chance de você vencer os jogos são muito grandes. Então é isso, meus amigos, sem mais, o Flamengo fez uma baita atuação, uma atuação convincente, uma atuação muito madura, muito sóbria, o Flamengo cadenciando o jogo, tirando a Chapecoense do ritmo, cansando o adversário e sendo extremamente letal quando resolvia fazer gols. Então é isso. O Flamengo hoje fez o suficiente para deixar o torcedor feliz, matar um pouco dessa saudade. Foram mais de 50 dias sem ver o Flamengo jogar uma partida oficial. Então o Flamengo mais pronto do que nunca para correr atrás do Palmeiras, tirar essa distância deles. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, tem um confronto direto com o Palmeiras. Pega o São Paulo em crise no Maracanã domingo. Então a chance é boa do Flamengo emplacar bons resultados. E quando a gente menos espera olhar para a tabela, opa, quem é o líder? É o Flamengo. Mas amigos, mais uma vez, se você ficou até aqui nesse vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no meu canal, conta demais a sua ajuda porque eu tô querendo chegar nos 2.000 inscritos e vocês são fundamentais no meu projeto aqui. Todo dia eu falo de futebol, todo dia eu falo de Flamengo, então me dê essa moral e tamo junto. Valeu, forte abraço pra todo mundo, boa noite, saudações rubro-negras.